dia 13, dia 13 do nosso propósito de 21 dias. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje, quarta-feira, último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2025, dia 31 de dezembro de 2025, quarta-feira, e o nosso dia número 13, aleluias, o nosso dia número 13 do nosso propósito de 21 dias, desligando 2025. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Bem-vindo, bem-vinda você que está entrando aqui agora, tudo bem? Vamos lá, meus amados, vamos entrando. Quero ler, como eu sempre faço, os comentários da live de ontem, porque conforme eu sempre falo com vocês, eu não espero 3 ou 5 minutos todo mundo entrar, porque como se trata de uma oração às 3 horas da manhã, ficaria muito tarde, muito extensa essa live, tá? Então, para honrar as pessoas, o que eu faço? E como também vai ter pessoas também que não podem cumprir a risca às 3 horas da manhã, então para não ser injusto, né? O que eu faço? Eu leio os comentários da live anterior, então eu vou ler do dia de ontem, tá? Olha, a campeã aqui, né? Andressa de Cássia, já tá aí, Andressa. Andressa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, deixou aqui nos comentários da live, glória a Deus, louvado seja Deus, Hosana nas alturas, graça e paz, ora por mim com certeza, aleluia, aleluia. Entrou também a irmã Sueli Pedron, a paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor Jesus, irmã Sueli. Lacilene também entrou, a paz do Senhor, irmãos, aleluia. E a Lacilene disse, a graça que recebemos de Deus não foi de graça, e se não andarmos no caminho, perdemos a salvação. Então nada é de graça, realmente há um preço a ser pago. Exatamente isso aí, Lacilene, aquilo que eu estava comentando com vocês ontem, né? Porque principalmente todos que estão aqui, seja ao vivo ou que vão assistir depois, nós precisamos restaurar um conceito que há 15, 20, 25, 30 anos atrás sempre era dito, a questão de não apenas de campanha, tá? Que ficou sendo deturpado, mas a questão assim do que é o pagar um preço, que aquilo, a bênção que nós temos que batalhar, ela tem um preço. Inclusive, olha só como que são as coisas de Deus, né? Eu já tinha aqui um texto preparado, eu leio ele amanhã, não tem problema. Vou ler ele no dia 1º de janeiro, tá? Eu vou comentando aqui. Então, o que acontece? Nós temos que restaurar essa questão do preço, tá? E aí, eu vou deixar então já separando aqui um texto de Gênesis 32, versículo 22, gente, que é nada mais, nada menos que Jacó. Jacó lutou com um anjo. Jacó pagou um preço, Jacó passou uma vigília. Jacó lutou com um anjo. Então é isso mesmo. Até a salvação tem um preço. A salvação, ela tem um preço. Só que é um preço diferenciado. É um preço diferenciado porque a salvação, eu não posso comprar a minha salvação. Mas não é porque eu não posso comprar que ela não tem um preço. Ela tem um preço sim. É o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. E as demais coisas, elas têm um preço. Nós estamos aqui fazendo o quê? Pagando um preço. Isso não anula a graça de Deus, tá? Então são verdades paralelas. Elas caminham juntas. Uma coisa não anula a outra, não desfaz a outra. Então nós temos que pagar o preço, sim. Estamos pagando o preço, sacrificando, renunciando. Mas mesmo pagando o preço, sacrificando, renunciando, quando você receber a unção, receber a bênção, não fique orgulhoso, orgulhosa, soberbo, soberba, porque mesmo nós fazendo tudo isso, renunciando, sacrificando, pagando o preço, ainda assim nós continuamos sendo não merecedores. Isso não nos dá mérito, tá? Mas é um preço, é um sacrifício, é uma renúncia. Mas mesmo assim, isso não dá mérito.
mesmo assim, vai ser um favor imerecido, mas temos que pagar esse preço, tá? E aí, Andressa diz, eu creio, amém, amém, corta laços em nome de Jesus, aleluias, né? Deixou aqui, e tem mais comentários aqui, deixa eu me antecipar aqui, tá? Para não demorar. Lacilene disse graça e paz, então graça e paz, Lacilene. Irmã Eliana Silva, graça e paz, irmã Eliana, deixou aqui o graça e paz, oração pela minha casa, com certeza. Minha mãe aqui é a diaconisa Maria Baltz, graça e paz, pastor Bruno, Deus abençoe, também Deus abençoe a senhora, mãe. Eliana Silva, Deus te abençoe grandemente, pastor, a senhora também, irmã Eliana Silva, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aí a Lacilene deixou aqui um pedido de oração, pastor, peço ajuda com oração, preciso me livrar dessa desorganização, dessa procrastinação, peço também pelo meu filho, que às vezes fica triste sem saber o porquê. Ele é só uma criança que carrega sobre ele muitas sentenças. Ele tem autismo nível 1, parece ter um espírito de quebrar tudo. Preciso ter sabedoria para criar o meu filho e minha filha sob ensinamentos de Deus. Amém, vamos orar. Eu também, quando eu era criança, tinha isso também, tá? Minha mãe falava, tá aí, ela vai rir, né? Que eu tinha até um espírito de destruição, mas nós vamos orar, tá? Nós vamos orar, fica tranquilo, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar. Andressa de Cássia, obrigada, Jesus, por este tempo de oração profética, céus abertos, sobrenatural, em nome de Jesus. Aí o que eu vou fazer, meus irmãos e minhas irmãs? Aí deixa eu só ler aqui, eu falo com vocês o que eu vou fazer, mas eu vou orar pelos motivos de vocês, tá? Oração, provisão para pintar casa, atualizar passaporte, pagar meu CREF. Amém. Tá? Minha mãe aqui, né, diaconisa Maria, palavra maravilhosa, glória a Deus. Irmã Eliana Silva, aleluia. Diaconisa Maria, Deus não nos deixa sem resposta. Quando ligamos a Ele, pagamos um preço para alcançarmos a vitória. Isso aí, gente. Pagar um preço, tá? Nós temos que pagar um preço. Eu estou disposta a pagar um preço para ser fiel, temente ao Senhor e alcançar meus objetivos, que é realizar a obra do Senhor. Grata ao Senhor pelo preço da salvação, em nome de Jesus, no próximo ano não serei mais a mesma, em nome de Jesus. Lacilene, aleluia, amém. Diaconisa Maria, amém, amém. Andressa, amém. Obrigado, Yeshua, pelo tempo em tua presença. Apresento minha vida, uma vida de católica, uma vida santificada, né? Irmão Luiz Rodrigues, boa madrugada, meu pastor Bruno, me ajude com oração pela minha saúde, vida espiritual, vício do cigarro, amém, vamos orar. Irmã Estefânia, paz do Senhor Jesus, continuo pedindo oração pela minha mãe Fátima, pela minha filha Micaele, pelo meu genro Ravi, o retorno e firmamento em Cristo, amém, vamos orar. Minha esposa aqui é a pastora Érica, peço oração para uma amiga Kelly, para a saúde dela, está com câncer, vamos orar, amém, graça e paz. Pastora Vera, graça e paz, pastor Bruno, Deus te abençoe sempre. E a minha também amada e querida diaconisa Sueli, graça e paz, pastor Bruno, amém, tá? Então vamos prosseguindo aqui, glória a Deus. Olha, vai pegando aqui que eu já falei com vocês, fazer o seu caderninho, tá? Seu caderninho de guerra profética, que é o seu caderno de oração. E olha aqui, ó. Então, por exemplo, o meu, por exemplo, aqui tem meus propósitos já, jejum, inclusive eu abri a palavra, tá? Que é uma outra chave que também eu passo para vocês. Vou depois preparar uma série também de mensagens aqui sobre isso, sobre usar a palavra também como uma ferramenta, tá bom? Então Deus, ele fala por vários instrumentos. Deus fala através de profetas, de profetisas, de sonhos, através da palavra. Eu, por exemplo, tenho um jejum aqui que eu já vou começar, tá? E eu abri 3 textos da palavra pedindo confirmação e Deus confirmou, anotei aqui. Então, quando você for fazer um jejum, você anota aqui o seu jejum, anota aqui quantos dias você vai fazer, o que é que você vai comer, né? Só, por exemplo, eu vou fazer aqui um jejum, por exemplo, pão, só com pão e água, um jejum a pão e água, que é um jejum de humilhação, humilhar-se perante o Senhor, tá? E tem os meus objetivos aqui que eu quero alcançar, meus pedidos estão aqui, pessoais, estão aqui. Então eu anotei. Então aqui tem pauta de oração, tá? E toda madrugada aqui eu trago aqui, tá? Vai já pegando aqui o seu que a gente já vai começar a orar. Ó, por exemplo, eu tenho processos na justiça. Esses processos aqui, ó, eu sou autor, ou seja,
esses processos aqui eu tenho dinheiro a receber, tá? Dois em específico meus. Eu tenho dinheiro aqui para receber, valores altos. Vou colocar aqui, ó, na oração, tá? Para Deus destravar. Outra coisa que você pode fazer, tá aqui a minha família, ó, né? Minha família aqui, né? Só que um exemplo. Então tá aqui as fotos. Então você que tem aí, por exemplo, você tem um namorado, uma namorada, você tá para afirmar, pega a foto e coloca o relacionamento diante de Deus. Você é casado, casada, e você precisa pagar um preço pelo seu marido, uma libertação, ou a sua esposa, pega a foto, tá? Você tem um filho no vício, pega a foto dele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tô com os retratos aqui. Aí certidão, por exemplo, ó, então tô aqui, certidão de casamento. Tá com casamento em crise, algum problema? O meu não tá em crise, tá? Que eu tô pegando como exemplo para vocês, tá bom? E eu orando pelo meu aqui, eu também, outro detalhe, eu não vou esperar dar uma crise no meu casamento para orar pelo meu casamento. Então esse propósito que nós fazemos aqui também, gente, ele é um propósito preventivo. Pode ser às vezes já para remediar uma situação que você está vivendo, mas ele também é um propósito, que eu disse aqui agora, ele é preventivo. O que é preventivo? É algo que não deu problema, não está dando problema, mas você já ora, você já vai abastecendo em orações, tá? Amém? Então você já vai separando aí. Vai separando em nome de Jesus. Isso tudo aqui, ó. Então olha aqui, ó. Eu tô aqui com foto, eu tô aqui com documento, eu tô aqui com andamento de processo, tô aqui com meu caderno de guerra, meu caderno de oração. O que é isso aqui? São atos proféticos, tá bom? Atos proféticos. Então deixa eu me adiantar aqui, para eu não demorar. Vou deixar aqui uma palavra. Olha só, eu ia deixar uma outra, tá? Eu ia deixar uma outra, eu coloco ela amanhã, e vendo aqui os comentários, por isso que é importante os comentários, nessa tônica que eu estou resgatando aqui com vocês, que é a questão de pagar um preço, tá? Esse pagar um preço não anula a graça de Deus, porque mesmo eu estou aqui pagando um preço, eu estou orando, estou jejuando, estou lendo palavras, estou buscando, mesmo eu fazendo isso, eu continuo não sendo merecedor, tá? Pagar um preço não quer dizer que eu vou me tornar merecedor de uma bênção, entende? Porque eu pagando o preço ou não, eu não vou ser merecedor da bênção, tá bom? Eu não estou aqui comprando Deus, mas nós estamos cumprindo com princípios do mundo espiritual. E quais são esses princípios? Princípios de guerra. Por isso que a oração aqui das 3 horas da manhã, o título dela é Guerra Profética. É guerra. Então os princípios do mundo espiritual é o seguinte, olha, você tem que bater na porta para a porta abrir. Você tem que pedir para você obter resposta. Você tem que pedir para você receber. Você tem que procurar para você encontrar a bênção. Então você tem que pagar um preço. E o que é esse preço? É o sacrifício. Por exemplo, nós estamos aqui agora sacrificando o sono, certo? Todos que nós estamos aqui, a nossa carne quer estar aqui? Não, nossa carne quer cama, quer dormir. Nós não queremos estar aqui. A nossa carne não quer estar aqui. Então, nós estamos trazendo aqui um sacrifício. Que sacrifício? Sacrifício da carne. Sacrifício do tempo. Sacrifício do sono, tá? E Deus, ele vê esse sacrifício, ele se alegra e ele responde, tá? Então, eu quero deixar aqui um texto então, para corroborar isso. Eu não vou pregar, tá? Já está quase dando aqui 15 minutos aqui. Então eu tenho aqui mais ou menos um cronograma para não estender muito a live, porque eu sei que vocês têm que dormir, tá? Então Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22 ao 31. Já é uma passagem conhecida de vocês, então eu não vou pregar e nem fazer um estudo. Eu vou ler para nós relembrarmos essa passagem, tá? Que é quando Jacó luta com um anjo em Peniel, tá? Gênesis 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou. Só um minutinho. Quer ver?
Deixa eu ler o versículo 1 e o 2 para fazer o sentido, depois eu começo aqui com o 22, que é uma palavra muito importante. Que no versículo 1 e 2 diz assim, porque eu quero falar sobre anjos aqui, rapidamente. Gênesis 32, versículo 1 e 2 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho. Olha aqui que está escrita a palavra. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Por isso que esse horário aqui de 3 horas da manhã chama guerra e é profética. Não é guerra terrena, não é guerra aqui de teologia, que nós não estamos para falar quem sabe mais de teologia. Aqui não é filosofia, não é quem sabe mais, não é quem é mais inteligente, quem é mais estudado. Isso não vai resolver nosso problema. Aqui é uma guerra profética. E aqui a palavra diz aqui, ó, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. O que significa Maanaim? Acampamento dos anjos, acampamento de anjos, tá? Quando Jacó então ele viu, ele estava com a visão aberta, ele viu os anjos. Ele disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então, ele chega a Maanaim, ele chega no acampamento dos anjos. Aí no versículo 22 diz: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque, que é um riacho, né? Passou ali. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então, houve ali um anjo, ele materializou na forma de homem, tá? Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então isso quer dizer o seguinte, que ele ficou toda uma vigília em batalha. Ou seja, ele ficou desde que anoiteceu até de manhã. Nós estamos falando de mais ou menos ali, seguindo então essa questão da noite, que ele já começou a clamar e orar. Estamos falando aqui mais ou menos de 12 horas de oração. Você já chegou a romper isso aí? A fazer 12 horas de oração durante a noite? Exemplo, imagina, você vai começar ali 6 horas em ponto e vai rodar a noite todinha. 6, 7, 8, 9, 10... 11, meia-noite, de 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, até chegar a 6, 12 horas. Ele fez isso, tá? 25. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Por que esse anjo está falando isso? Porque existem os turnos de ministração de anjos, tá? Então tem anjos, não se escandalize, isso é bíblico. Por que o anjo está com pressa de ir embora? Por que fala que ele lutou até o romper do dia? E por que o anjo falou: olha, você tem que me deixar ir porque o dia já rompeu? Entende? Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então nós estamos falando que por isso que existe aqui, gente, por isso que existem os horários da oração. Por isso que existe, que são os portais da oração. Então meia-noite é um portal, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã é outra coisa, 9 horas da manhã já é outro, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas da tarde. E o das 3 é o mais tenebroso, é o mais difícil, porque é o meio aqui da madrugada, tá? Então o homem perguntou, 27, como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você lutou com Deus e com os homens. Então você está entendendo que a Bíblia está nos ensinando que existe sim pagar um preço, lutar com Deus, lutar com anjos, lutar com homens, lutar pelo quê? Pela sua bênção, porque ele falou: olha, eu não vou deixar vocês se você não me abençoar, eu só quero a minha bênção. E que bênção que ele estava querendo? Livramento, porque o irmão dele jurou ele de morte.
E como que ele precisava voltar para casa. Só que tinha uma sentença de morte. Se você voltar, eu vou te matar. Então essa era a bênção que ele estava buscando. Ele precisava se reconciliar com o irmão dele. Ele estava jurado de morte. Já tinham passado mais ou menos uns 20 anos, entende? Tá? 29, Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então é por isso que tem aquele encontro com Deus, né? Face a face com Deus. Peniel, face a face com Deus, vem daqui. 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Tá? Então, aqui está o fundamento. Amém? Então, sim, tô dando para você aqui o fundamento. Nós vamos lutar. Então, vamos começar a orar? Vamos começar a orar aqui agora, em nome de Jesus. Tá? Já ministrei aqui a palavra. Vou começar aqui a fazer a oração. Pai, quero orar nessa hora por todos os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão. Em nome de Jesus. Pai, suplico nesta hora a tua bênção. Quero apresentar, meu Pai, nesta hora a vida da Lacilene. Meu Pai, que o Senhor venha ajudá-la, meu Pai, se livrando de toda desorganização, de toda procrastinação, de toda sabotagem. Peço, Pai, pelo filho dela. Senhor, tira essa tristeza em nome de Jesus. Senhor, toda maldição hereditária, toda sentença, toda palavra de maldição sobre a vida do filho da Lacilene, nós repreendemos nessa madrugada em nome de Jesus e declaramos a cura do autismo nível 1, Pai, ele sendo curado, ele sendo liberto, ele sendo uma criança perfeita. Pai, oramos também para que o Senhor venha trazer calma. Meu Pai, toda essa questão de quebrar tudo, Pai, que o Senhor venha trazer calma a ele e peço que o Senhor venha abençoar a tua filha, dando a ela sabedoria para criar o filho e a filha dela sobre os ensinamentos de Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloca aqui a vida da Andressa de Cássia. Pai, dê ela provisão para pintar a casa dela, atualizar o passaporte, pagar o CREF dela. Peço também, meu Deus, que o Senhor venha dar a ela a tua bênção para que ela possa viver como ela tem pedido, uma vida kadosh, uma vida de santidade, uma vida de busca. Meu Pai, que o Senhor venha ajudar ela, meu Pai, o ministério dela, a vida financeira dela, a vida sentimental dela. Oro aqui também, meu Pai, pela vida da Eliana, Senhor, pela casa dela, pelo filho dela, do esposo, toda a vida, meu Pai, da Eliana. Meu Pai, que o Senhor venha dar saúde, dando a tua bênção, a vida da diaconisa Maria, minha mãe, Senhor. Abençoa para que a tua filha possa cumprir o teu ídolo, cumprir o teu chamado. Abençoa o 2026 dela. Meu Pai, em nome de Jesus, suplico a tua bênção também, meu Pai. Senhor, pela vida do Luiz. Pai, abençoa a saúde dele, a vida espiritual dele, que ele seja liberto do vício do cigarro. Coloca aqui a vida da irmã Estefânia, Senhor, para que o Senhor venha abençoar a vida da mãe dela, da Fátima, em nome de Jesus, pela filha dela, a Micaele, pelo genro dela, o Ravi, para que eles possam retornar e firmar na tua presença. Abençoa a vida da pastora Vera, do pastor Nivaldo, em nome de Jesus. Abençoa o ministério dos teus filhos, a casa dos teus filhos, o casamento dos teus filhos. Pai, abençoa os filhos, meu Pai, da pastora Vera, trazendo libertação, trazendo restauração, restituição. Abençoa a vida da diaconisa Sueli, todo o seu esposo, Senhor, seus netos, netas, filhos, o seu filho, as suas filhas, os genros, Pai, a nora. Abençoa, meu Pai, a vida da pastora Érica, Pai, todos que estão aqui, inclusive também, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Sueli Pedron. Abençoa a vida da tua filha também, meu Pai, a sua vida espiritual. E, Senhor, aqueles que não colocaram os seus comentários, mas eu oro nessa hora por representação. Pai, eu quero apresentar aqui agora este caderno, Senhor, e também os cadernos de oração, as pautas de oração, meu Pai, com os motivos, jejuns de todas as tuas filhas também que estão com seus cadernos. E nós oramos aqui agora, Pai, apresentando esta pauta de motivos. Senhor, que o Senhor venha atender. Hoje é o nosso elo, é o dia número 13. Nenhum dia está sendo quebrado, Senhor. Nesses 21 dias que é o propósito é desligando 2025. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai, limpar o nosso coração.
todas as pessoas que passaram nas nossas vidas, Senhor, e trouxeram feridas, que o Senhor venha curar o nosso coração, e nós declaramos que nós abençoamos essas pessoas que foram embora, nós liberamos o perdão, ainda que o nosso coração esteja machucado, pedimos que toda a raiz de amargura, o sangue de Jesus nessa hora queima, purifica, Senhor, com brasas de fogo. Meu Deus, que o nosso coração seja um coração limpo, seja um coração liberto, seja um coração transformado. Em nome de Jesus, Senhor, transforma o nosso coração. Pedimos também, meu Pai, situações de feridas, tudo aquilo que nós passamos durante esse ano, Pai, que nos fez chorar, que nos magoou, pessoas que se passaram, situações. Senhor, nós pedimos um coração limpo, uma mente limpa, uma mente sarada, um coração sarado, renovado, restaurado. Pedimos, meu Pai, a tua bênção, Senhor, por todos esses motivos aqui. Queremos colocar esses processos na justiça, Senhor. E todos os teus filhos e filhas que aqui estão também, que têm uma causa na justiça, têm um dinheiro a receber, um processo de família, uma pensão alimentícia, meu Pai, um processo criminal, um processo do INSS, uma casa, Senhor, uma compra e venda que precisa ser destravada, Senhor, bolsa de estudo, faculdade, Senhor, destrava os processos na justiça, destrava a vida financeira do teu povo, Senhor, as dívidas, traga solução. Pedimos que o Senhor venha abrir portas de emprego para quem está desempregado, portas de promoção para quem está empregado, quem trabalha por conta própria, o Senhor traga clientes, o Senhor traga, meu Pai, serviço, o Senhor traga alunos, o Senhor vem trazer prosperidade financeira, Senhor, abençoando as finanças do teu povo e nos livrando de todo cativeiro financeiro. Oramos aqui também, Senhor, em nome de Jesus, por libertação dos vícios, libertação do vício do cigarro, meu Pai, da bebida alcoólica, da droga, da prostituição, da fornicação, da pornografia, de toda iniquidade, de todo pecado, de todo erro, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus, de toda promiscuidade. Oramos para que o Senhor venha libertar os filhos, libertar as filhas, os netos, as netas. Meu Pai, nós pedimos, Espírito Santo, convence do pecado. Quem está vivendo uma vida, Senhor, de pecado, uma vida contrária à Tua palavra, Senhor Espírito Santo, convence do erro, convence da iniquidade, convence do pecado, que o Senhor venha operar em nome de Jesus. Oramos também pedindo libertação, Senhor, da ansiedade, libertação da insônia, libertação, Senhor, dos remédios controlados de tarja preta, libertação da depressão, libertação da esquizofrenia, libertação da epilepsia, libertação de toda doença psicoemocional. Todo caso, meu Pai, que está em mão de psiquiatra e de psicólogo, nós repreendemos agora todos esses espíritos que são aprisionadores da mente. Senhor, quanto do teu povo que está vivendo uma vida de engano, Pai, está enganado, enganada. Senhor, coisas que são espirituais, não estamos falando mal de profissionais da saúde, mas não se resolve com remédios naturais aquilo que é espiritual. Pai, são pecados que não foram confessados, são iniquidades que não foram confessadas, é uma cura da alma que não aconteceu, é falta de perdão, ou seja, são problemas de ordem espiritual, e nós pedimos para quem está aqui agora, seja liberto e liberta agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma unção de cura, cura da dor física, na coluna, dor nos ossos, Senhor, gastrite, caroços sumindo, dor nos ossos, esterilidade, infertilidade. Pai, apresentamos agora as fotos, meu Pai, das nossas famílias, Senhor, representando, meu Pai, famílias. Eu oro nesta hora, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar os casais, Senhor, como também oro aqui pelas certidões de casamento. Eu oro nessa hora, meu Pai, por todo o casamento que está, meu Pai, em crise, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar os casamentos que estão desgastados com o tempo, onde tem falta de amor, falta de carinho, falta de relacionamento, falta de intimidade, falta de diálogo, onde há agressão física, agressão verbal, meu Pai, sentimento
planejamento de divórcio, de separação, Senhor, o Senhor desfaça. Em nome de Jesus, nós pedimos restauração e restituição. Quem está solteiro e solteira, prepara o companheiro, prepara a companheira. Quem, meu Pai, foi abandonado, divorciou sem querer, Senhor, também traga restituição nos relacionamentos, os casais que querem ter filhos, o Senhor, meu Pai, abre a madre, cura, Senhor, toda a infertilidade, e nós oramos nessa hora por todos os pedidos que estão aqui, meu Pai, unção de alto nível, dons do Espírito Santo sendo liberados agora, batismo de fogo, batismo de poder, a nossa vida ministerial avançando, a nossa vida espiritual avançando, repreendemos e combatemos a frieza espiritual, o comodismo, e pedimos a tua bênção nesse Desligando 2025, dia 13 desse elo. Abençoa, meu Pai, todos os teus filhos e tuas filhas que participaram dessa live, todas as tuas filhas que estão aqui agora, Senhor, sejam abençoadas, e os motivos de oração, Pai, de todos os comentários, também quem não comentou, Pai, tudo aquilo que está na pauta de oração, a irmã também Maria das Graças Luz, a vida da Priscila, João Gabriel, João Miguel, a Ágata, a Maria Luísa, a Clara. Pai, abençoa tua filha que perdeu os documentos, traga libertação nas casas, contra a autossabotagem, a desorganização. Pai, abençoa todos e todas que fazem parte desta corrente de oração, desse propósito, todos os inscritos desse canal. Pedimos assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, obrigado por vocês ficarem aqui. Você que está assistindo agora, vai assistir depois, tá? Já quero de antemão, nesse último dia, desejar para você uma excelente véspera de ano novo, tá? Amanhã eu vou estar fazendo a live aqui do mesmo jeito. Se você não puder comparecer, eu vou compreender, né? Porque muitos vão chegar tarde, tá? Mas eu vou estar aqui cumprindo o elo, tá? Depois você vem e assiste. Então, de antemão, eu já te desejo uma excelente pré-virada do ano, tá? E em nome de Jesus, seja abençoada, abençoada. Graça e paz do Senhor Jesus. Até amanhã e tchau, tchau.